continuando aí o módulo 9. Agora a gente vai falar sobre plano inclinado. Plano inclinado é sempre quando eu tiver uma rampa, ou seja, que eu preciso mover alguma coisa, mas eu vou mover nesse plano inclinado ali. Deixa eu pedir para vocês, quando vocês têm uma caixa ou alguma coisa muito pesada para levantar, vocês podem pegar ela e erguer assim, ou vocês podem erguer sobre uma rampa assim. Como que fica mais fácil? Concordam comigo que é por causa de uma rampa? Na rampa fica muito mais fácil? E sabem me dizer por quê? O plano inclinado explica isso. Primeira coisa, quando a gente tem o plano horizontal, que é quando a caixinha está na linha reta assim, aqui a gente tem o eixo X e o eixo Y, que é o tradicional que a gente está acostumado a fazer. Agora, quando eu tenho uma situação de plano inclinado, eu vou desenhar o eixo cartesiano respeitando o plano inclinado. Então, aqui, seguindo a orientação do chão, eu tenho o eixo X do meu plano inclinado. E aqui, eu tenho o eixo Y do meu plano inclinado. Ok? Quando nós aprendemos força-peso, eu disse para vocês que a força-peso é um vetor voltado sempre para o centro da Terra. Então, numa situação como essa, o vetor força-peso, ó, tá aqui. E vocês conseguem perceber que o vetor força-peso está fora do eixo cartesiano. Ele não está nem em X e nem em Y. Quando nós aprendemos vetores, eu conversei com vocês e eu falei assim, que nós só poderíamos somar vetores se eles estivessem no eixo cartesiano. Ou seja, se estivessem em X ou estivessem em Y. Nesse caso aqui, o meu vetor força-peso não se encontra no eixo cartesiano. E aí que vem a decomposição da força-peso. Olha só, o eixo X está aqui, certo? Vem aqui e desenha um vetorzinho sobre o eixo X. E o nome desse vetor vai ser força-peso no eixo X. Ok? E aqui desse ladinho, eu tenho a força-peso no eixo Y. Quando eu tiver o meu plano inclinado, ele vai ter uma inclinação aqui, 30 graus, 40 graus, 60 graus. E esse ângulo é exatamente igual a esse. Para quem é muito bom em matemática, ele consegue ver ali os ângulos semelhantes, fica mais fácil, tá bom? Mas para vocês, pensando de uma forma bem prática para resolução de exercício, vocês precisam saber calcular o valor da força-peso no eixo X e no eixo Y no plano inclinado. E para você calcular a componente X da força-peso e a componente Y da força-peso, vocês vão ter que usar na seguinte equação. Olha só. Componente X da força-peso. P vezes o seno do ângulo. Força-peso no eixo X é igual a força-peso vezes o seno do ângulo. Força PX é igual ao peso vezes o seno do ângulo. Qual ângulo? Esse ângulo aqui. Calculou o valor da componente X, a gente tem o componente Y também. Força-peso no eixo Y é igual a força-peso vezes o cosseno do ângulo. Plano inclinado é muito importante na física. Toda vez que tiver um plano inclinado, vocês vão ter que calcular a força-peso no eixo X e calcular a força-peso no eixo Y. E para vocês calcularem essas duas componentes da força-peso, vocês sempre vão utilizar essas duas equaçõezinhas aqui. O peso vezes o seno do ângulo e o peso vezes o cosseno do ângulo. Só mais uma coisinha. Lembra que no vídeo anterior eu falei sobre a força normal, que é uma reação da compressão da superfície? Numa situação de plano inclinado, deem uma olhadinha aqui.
a minha superfície comprimida, ó, se encontra aqui. E lembra que eu falei para vocês que a força normal ela sempre forma um ângulo de 90 graus com a superfície? A força normal está aqui, ó. E eu percebo então que no plano inclinado, a força normal, ela vai ser igual a essa força contrária aqui, ó, que é o PY. Então, toda vez que eu tiver um plano inclinado, eu vou calcular a força PX, eu vou calcular a força PY e vou me lembrar que a força normal